alma é imortal? Mas se ela não for imortal, não te contaram a verdade ainda? Quando alguém morre, vai para o céu ou para o inferno? Qual a verdade sobre este assunto apresentada na Bíblia? Vem comigo que vou te mostrar agora. Olá, seja bem-vindo. Se você gostou da nossa introdução, já deixa aquele like aí, beleza? Compartilhe também nossos vídeos e deixe seu comentário aí sobre esse assunto interessante. Mas bora lá. A alma é imortal? Mas o que é bem uma alma? O que a Bíblia diz sobre alma? Lá em Gênesis capítulo 2, verso 7, Deus vai dizer o seguinte: e formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, que diz que o homem é uma alma vivente, não que ele tem uma alma vivente. Então, pergunto, você morre? Se você morre é porque você não é uma alma imortal, você é uma alma mortal. Simples assim, entendeu? E também lá em Ezequiel 18, verso 20, vai dizer o seguinte: a alma que pecar, esta morrerá. Te pergunto, você morre? A alma não peca? Quem peca? É você ou sua alma? Então, bem claro na Bíblia que não temos uma alma, mas somos uma alma, e quando nós pecamos, nós morremos. Isto também Paulo referenda lá em Romanos 3:23, dizendo que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, a vida eterna só mediante Jesus após a ressurreição. Você, quando morre, morreu mesmo, tenha certeza disso. Seguindo em diante, podemos ver claramente que nós somos uma alma e somos mortais. E a primeira pergunta está respondida: a alma é imortal? Sim, você é mortal e, portanto, você é uma alma e morre e acabou. Mas a Bíblia não para por aí. E eu posso garantir, e eu não conheço nenhum verso que diz que você tem uma alma e que quando você morre, a sua alma vai para o céu ou vai para o inferno. Isso é apenas conclusões absurdas que as pessoas chegam, que adotaram de Platão, onde acham que existe uma alma, um fantasminha, camarada, que existe dentro de você. E eu pergunto, quem que te dá vida? É a alma ou é o fôlego de vida de Deus? Se você está vivo é porque existe o fôlego de vida em você. Então você é apenas um corpo revestido pelo fôlego de vida e a sua consciência. Nada mais que isso. Quando morreu, acabou. Levando em conta que você não tem uma alma, mas você é uma alma, então concluímos que a alma, você é mortal e ponto final. Mas o que a Bíblia diz mais a esse respeito? Veja só o que a Bíblia fala após o pecado. Após o homem ter pecado, a sentença é a seguinte: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tomado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Veja só que a Bíblia aqui em Gênesis não diz que tem espírito, coisas assim. Ela apenas diz: você é pó, você foi tirado do pó, e quando você morrer, você volta para o pó, porque do pó você veio. Nada mais, não diz que a sua alma ia para o céu ou iria para o inferno. Apenas você volta para o pó. Eu não conheço nenhum texto na Bíblia que diz que temos uma alma, que essa alma é imortal e que essa alma vai para o céu, vai para o inferno, imediatamente a sua morte. Isso é apenas ilusão de cabeças de pessoas que tentam forçar toda forma uma doutrina totalmente platônica, absorvida dos gregos. Vamos ver agora em Eclesiastes, quando Salomão escreve, Eclesiastes 12, verso 7, diz o seguinte: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus como deu. Aí muitas pessoas vão dizer: esse espírito aqui é a alma, isso aí na sua mente, mas aqui está dizendo que o Ruach, o fôlego de vida, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito que nos dá vida, volte para Deus. Não existe nenhuma fantasminha aqui. Ou seja, se esse é o fato, toda pessoa que morresse, bom ou ruim, teria que voltar para Deus, não para o inferno. Tá certo? Porque diz que o pó volte à terra como era e o Espírito volte a Deus que o deu. Então, tanto a alma suposta dos pecadores e criminosos como Hitler, Caim e tudo mais, voltaria para Deus, não iria para o inferno.
que a Bíblia diz aqui. Contradizer isso aqui, eu acho quase um absurdo, porque é muito claro o que a palavra de Deus está dizendo. Se você afirmar que o espírito aqui é a alma, então todos vão para o céu e ninguém vai para o inferno. E se você pular fora, então você vai entender que é o fôlego de vida que volta para Deus de todo ser humano. Ainda em Daniel capítulo 12, verso 2, vai dizer o seguinte: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Ou seja, somente na ressurreição cada um vai receber a sua recompensa, ou vida eterna ou horror eterno. Muito claro. Em 1 Timóteo capítulo 6, verso 16, vai afirmar o seguinte: o único Deus que possui a mortalidade, que habita em luz inacessível, a quem o homem jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Paulo diz categoricamente que o único que possui a imortalidade é Deus, e a alma não existe, muito menos ela é imortal. Então, para onde vai a pessoa quando morre? Ele não vai para o céu, nem vai para o inferno. Ele vai, sabe para onde? Para lugar nenhum, porque ele já não anda mais, é um corpo morto, é um defunto. E aí entra a ação dos amigos, dos familiares que vão levar ele para o enterro, ou levam pelo cemitério, onde vão cremá-lo, ou enterrá-lo de alguma forma, mas ele mesmo já não faz mais nada, porque ele não tem mais parte, nada do que faz aqui nessa terra. Então, ninguém quando morre vai para o céu, vai para o inferno, ele vai para lugar nenhum, a não ser que as pessoas o levem e o enterrem como um gesto de caridade. Em João capítulo 11 vai falar sobre a ressurreição de Lázaro, e nós podemos entender ali como Jesus tratava a morte. Foram enviados mensageiros da parte de Marta e Maria para que Jesus fosse rapidamente até Betânia, porque Lázaro estava doente e elas estavam muito preocupadas com a sua situação. Jesus aguardou, e depois ele vai dizer, lá no verso 11, nosso amigo Lázaro adormeceu, vou lá para despertá-lo. Então Jesus está tratando a morte como um sono e diz, agora Lázaro está dormindo, vamos lá. E os discípulos até perguntam, mas se ele está dormindo, então está salvo, está tudo tranquilo. Mas ela vai dizer, Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus usa o sono como uma metáfora aqui, e eles vão dizer, mas então tá tranquilo, Lázaro não tá dormindo, tá de boa. Mas ele diz, olha, que bom que não estava lá, mas eu vou lá para despertá-lo. Então, na concepção de Jesus, a morte era apenas um sono, porque ele poderia chamar Lázaro novamente à vida. Ele tinha poder para isso, do poder que vinha do alto, para que ele pudesse ressuscitar Lázaro. E aí ele então vai lá, e você conhece bem a história, que ele chama Lázaro, Lázaro sai. Depois de 4 dias, as irmãs estavam preocupadas porque, olha, ele não está cheirando bem, faz 4 dias, mas eles não importa, pediu para tirar a pedra e chamou Lázaro para a vida. Se Lázaro tivesse uma alma, se existisse uma alma, está lá no seio de Abraão, na presença do Deus eterno, que maravilha, de repente cata Lázaro e vem aqui, menino, puxa, traz ele de volta. Mas interessante que Jesus perdeu a oportunidade de dizer, olha, eu vou lá, vou ressuscitar Lázaro, vou trazer a alma dele de volta e vou soprar ali essa alma no corpo dele e ele vai voltar à vida. Jesus não disse nada disso, apenas disse, Lázaro sai para fora. Simples assim. Em João capítulo 5, no verso 25, Jesus estava tratando a sua missão e ele vai dizer para as pessoas, olha, em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou a hora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Claro que Jesus está falando aqui, já chegou a hora, porque aqueles ali, pessoas que estavam mortas em seus pecados, presas na escuridão, que ouvissem a voz de Deus, receberiam vida. Então, você pode ser um morto espiritual, mas pode ser um morto físico também. E aqueles que hoje vivos estão mortos para Deus, porque não obedecem à vontade de Deus, não tem essa esperança da vida eterna, então como se estivesse morto. Mas aqueles que ouvem a voz de Deus, eles recebem a vida e ali já é prometido o galardão para eles. E Jesus continua no verso 28 dizendo, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que acham no túmulo, agora ele especifica bem, no túmulo, ouvirão a sua voz e sairão. Então, onde eles estão? No céu? Não, estão no túmulo. Todos os que estiverem no túmulo ouvirão a sua voz e sairão, Jesus conclui, e os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito mal para a ressurreição da condenação, ressurreição do juízo. Ou seja,
da perdição, não tem mais o que fazer. Então a morte sela o destino do ser humano. Então, se ele fez o bem, ou seja, se ele fez a vontade de Deus, cumpriu os preceitos de Deus, buscou ser uma pessoa que ama a Deus e o próximo, então essas pessoas receberão o galardão, a vida, mas aqueles que praticaram mal, que viraram as costas para Deus, receberão a condenação. Muito triste, né? Então Jesus considera a morte apenas como um sono. E você? Você acha que nós temos uma alma, coisa assim, etc.? Mas isso não parece que é a realidade aqui. E interessante que tem outro verso também, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 14, que diz o seguinte: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Muitos aqui dizem, tá vendo? Ele vai trazer em sua companhia, mas no céu eles estão dormindo? Claro que não. Então ele traz os que dormem com ele. E ainda mais no verso 16 ele conclui: portanto o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ele diz mais: depois nós os vivos que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles, ou seja, os que ressuscitaram e agora os vivos, entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, não consigo ver aqui nenhuma alma, nada, apenas a ressurreição, agora trazendo a companhia de todos que já morreram, estavam no pó da terra, unificando os vivos também que são transformados, né, com corpo incorruptível e revestido da imortalidade, poderão estar com Deus. Isso Paulo bem diz lá em 1 Coríntios 15, 51 em diante, dizendo que os mortos, né, ressuscitarão e os vivos também serão transformados, revestidos dessa incorruptibilidade e imortalidade, terão acesso à árvore da vida, estarão para sempre com Deus. Talvez você ainda crê que existe uma alma, certo? Eu não vejo a menor possibilidade para isso, mas tudo bem. Sejamos amigos e possamos esperar em Cristo, tá bom? Que Deus abençoe ricamente você e sua vida e que juntos, nessa esperança da vida eterna, possamos encontrar todos os salvos naquele grande dia onde Jesus voltará em poder e glória. Um grande abraço para você, não deixe de curtir, comentar, se inscreva no nosso canal se não for inscrito, que Deus abençoe todos nós. Amém.